Meus amigos, mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo Fábio Junqueira Martins Ferreira. O Fabião Junqueira, ele é instrutor de armamento e tiro, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade de Orlândia, como também em todo o estado de São Paulo. Ele tem 58 anos de idade, casado, tem 4 filhos. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco Obrigado, dentro do Tarcísio. nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, Fábio. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade, né? Parabéns aí pelo toda essa estrutura, entendeu? E estamos aí para... Inclusive, a gente vai informar, as pessoas conhecem o Fábio. O interessante dele, ele é neto do seu Oswaldo Ribeiro Junqueira, que foi deputado estadual, prefeito de Orlândia, é primo do ex-prefeito Vado, é filho da dona Silva, que é irmã do Maninho. Isso. Só que ele não lida com política, né? Você não tem filiação partidária, você não tem a pegada de atuar nesse meio político, Fábio. Ó, Tarcísio, eu, sinceramente, política nunca teve no meu pensamento, nos meus planos, nada. Inclusive, sou totalmente fora, assim, não tenho apoio, sou totalmente apolítico, não tenho nenhum vínculo, nada, absolutamente nada. A gente está vendo aqui no seu currículo, eu tive a oportunidade até de visitá-lo no escritório dele, né? Onde a gente vê várias condecorações, ele é especialista em balística, armas e munição, e evidentemente isso te dá uma credencial. Você é conhecido por ser um especialista nesse segmento. Aquela pergunta que não quer calar, de onde surgiu essa vocação de você se especializar em instrução de armamento e tiro, além dessas outras especialidades que eu acabei de mencionar? Tarcísio, é o seguinte, comecei no tiro em 1981, tinha 16 anos de idade, eu morava em São Paulo, e foi outros tempos, né? Era mais fácil, as coisas eram bem mais fáceis, e eu tive acesso, né, através de frequentando uma loja de armas, que eu gostava de arma de pressão. Eu tive um pouco de inspiração, eu tive um tio meu, né, falecido já, irmão do meu pai, que era delegado de polícia. E eu passava muito as férias aí, ele foi delegado na região do litoral, né, Ubatuba, aquela região, Caraguatatuba, e tive muito contato e eu sempre gostei de arma, né, eu olhava muito e gostei de arma. Comecei com a arma de pressão e uma dessas idas na loja conheci, né, hoje que foi um grande amigo meu, que já infelizmente falecido, e seu Mário Colado Amador, né? E ele acabou me abrindo as portas, eu vi o que eu gostava. Ele era um especialista em armamento, ele tinha armas lá para ser vendido? Não, ele era proprietário, na época não era clube de tiro, era uma loja que tinha um stand. Perfeito. E eu tinha acesso, né, ao stand e comecei a praticar. Com 18 anos, em 1983, eu já estava na prática profissional. E foi através dessa inspiração que ele deu que você começou a desenvolver essa sua aptidão. Foi. Aí eu comecei no profissional. Na década de 80 participei de muitos campeonatos, nível estadual, nacional, ganhei alguns prêmios. E foi, né, até na década de 90, o início dos anos 90, eu resolvi me especializar mais, eu fiz um curso eu tive a formação de instrutor de tiro. Posteriormente, eu fiz o credenciamento no Exército Brasileiro para poder dar aula, laudos, né? E eu comecei a me aprofundar muito nessa área. Que na época não tinha internet, você não tinha onde pesquisar. Isso é uma coisa até bem complexo, né? O tiro balística. E eu comecei a buscar, fui buscando conhecimento, fiz muitos cursos, né? E me especializei também na prática. Eu tive sempre uma autodidata muito grande nessa área. Agora, o seu primeiro treinamento efetivo foi que clube do tiro lá de São Paulo que você frequentava? Eu comecei, né, vamos dizer, 83, são 41 anos atrás. E eu sempre frequentei esse clube. Aí posteriormente, se tornou clube de tiro no final dos anos 80 e início dos anos 90. Inclusive, eu fui durante muitos anos diretor, vice-presidente, né, presidente de conselho. Então, eu me envolvi minha vida inteira nessa área. Eu sempre fui envolvido, quer dizer,
eu me dediquei assim a minha vida sempre ligado nessa área do tiro. Agora, esse clube do tiro, qual é o nome dele? Clube Calibre. A Calibre. Calibre. Foi em São justamente Paulo, aí que foi o teu ponto onde você adquiriu na Lapa, essa experiência. Foi tudo ali. Foi tudo aprendi com o seu Mário saudoso, o seu Mário, né, Colado. Foi um grande mestre que eu acho que o Brasil teve. O seu Mário era militar também? Não, não era. Mas o seu Mário tinha um conhecimento, era um mestre, cara. Você sentava com ele, ele era um cara que ele te dava um conselho, ele sabia tudo, cara. Ele era uma enciclopédia. Então, praticamente assim, eu sentava, conversava, ele mostrou, foi meu mestre. Hoje tudo eu devo graças a ele. Agora, uma coisa interessante, a gente vê esse teu currículo, vê a sua qualificação para desenvolver essas suas atividades. Uma pergunta que é inevitável. Por que você não se transformou num militar, seja da polícia, civil, militar, exército? Qual foi a razão de você manter essa sua especialidade sem participar diretamente da vida, a gente pode dizer caserna, né, que é a força de expressão que se tem, principalmente no exército? Por que você não virou um militar? Mas acaba, num certo ponto, até mais, né, frequentando. Eu tive aquela passagem pela Polícia do Uruguai, mas fui já bem depois, né? Mas o que acontece? Quando você dá aula, a disciplina, né? A disciplina hoje para lidar com arma, para dar uma aula, a disciplina você tem que estar extremamente focado que não pode dar erro, não tem margem para dar erro. Não pode. Eu até hoje, graças a Deus, nunca tive um acidente comigo dentro de uma pista de tiro. Né? Nunca teve. Então, eu tenho um extremo... E acaba assim, o que acontece? Eu, por exemplo, eu dou aula na Polícia Militar. O reconhecimento, porque aonde eu vou no estado de São Paulo, eu sempre estou encontrando eu não lembro, mas talvez eles lembram de mim. Então, é uma coisa, a gratificação, essa área da parte da instrução, você ensinar o policial... Você ali está ensinando o policial que esse policial que vai estar na rua, que vai estar protegendo a sociedade, quer dizer, você está atrás, você está no alicerce ali para formar um policial que vai estar combatendo nas ruas. Agora, esse seu trabalho de consultoria, vamos dizer assim, você exerce em várias forças, né? Dentro do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar, em âmbito federal, o Exército e também a Polícia Rodoviária Federal. E, eventualmente, também você presta um trabalho que depois será motivo até de pergunta, que foi a sua ajuda efetiva na implantação da Guarda Civil Municipal de Orlândia. Então, hoje você atua basicamente em todas as unidades daquilo que nós podemos chamar das forças de segurança em todo o país. A PRF, nos anos 90, quando houve aquele Plano Nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique, a PRF ela pertencia antigamente ao Ministério dos Transportes, passou a ser do Ministério da Justiça. E na época a PRF não tinha um centro de formação. Hoje eles têm a UniPRF lá em Santa Catarina, que é uma estrutura lá chama Universidade da PRF. Hoje eles avançaram extremamente no tempo, tecnicamente, de meios todos. Mas, na época, eles compraram as pistolas no calibre .40, foi a primeira corporação a receber esse tipo de armamento. Eles não tinham instrutores, né? não tinha locais para treinamento. E eu estive em Uberaba, na época, eu fui convidado, fui habilitar os policiais em Uberaba, convite de um dos chefes da PRF, que era amigo meu, ele já está aposentado, e, posteriormente, eu fui para Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, e eu estive habilitando os policiais rodoviários federais a utilizarem essa pistola .40. É importante, até tecnicamente, se for possível você dar essa definição, essa questão de calibre de arma. Começa de uma numeração mais baixa e vai por uma mais longa. Esse calibre, quando você chega no fuzil, qual é a diferença básica de uma arma, dependendo da denominação, Fábio? Tenta fazer um resumo rápido, porque eu acho isso interessante, as pessoas nem sempre conhecem bem. Quando se fala a palavra calibre é o nome da medida interna do cano de uma arma. É o nome. Então não é da bala, e sim do cano da arma. Não, é do cano da arma. Quando se refere calibre, é o diâmetro interno do cano de uma arma. Aí você pega um fuzil, por exemplo, você pega um fuzil 7.62.
ele é 7,62, né, em milímetros. Você pega uma pistola, por exemplo, uma 9 milímetros. Ela, se você for ver, ela é mais grossa, 9 milímetros. Porém, o que dá eficiência da velocidade é a carga de pólvora que vai. É o que imprime, que faz a velocidade. Então, você pega um projétil de um fuzil, ele é muito menor do que um projétil de uma pistola, né? Até de um 38, um calibre 38. Porém, ele é mais eficaz no fuzil devido à velocidade, né? E à massa, a energia que ele solta. Ou seja, quanto mais veloz, ele tem menos chance de ser desviado? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ele segue o trajeto dele normal, dependendo do impulsionamento que ele tem da arma? O fuzil, ele é utilizado, geralmente, como a gente fala, como uma arma secundária. Primeiro, o policial ele utiliza a pistola de mão, a arma de mão. Porém, depende da gravidade da situação que ele vai enfrentar, ele parte para o fuzil. O fuzil, você tem mais precisão, você tem mais velocidade, obviamente. Num combate urbano, depende da situação, o fuzil é complicado usar. Às vezes você não Porque acerta. a dificuldade de manuseá-lo, o A tamanho dele. a questão da velocidade da munição é que ele pode transpor certos locais, né? Às vezes pega uma pessoa, acerta uma pessoa, ele tem uma velocidade, uma eficiência de distância muito maior do que uma arma curta. Mas geralmente o pessoal usa primeiro a arma primária, que seria a pistola, que ela tem a energia também é diferente, ele tem muito, quer dizer, menor do que um fuzil, porém o fuzil não precisa ser empregado, né? Em certas situações não é necessário o emprego do fuzil, só em extrema necessidade. Quando é que se decide pelo seu conhecimento e as suas técnicas o momento de se usar a pistola ou o fuzil? Isso que eu falo, o policial é um herói, cara. O policial é assim, essa que é a situação. Ele tem que decidir a situação. Cada situação é uma situação diferente, né? Então ele vai, depende, às vezes está dentro de um veículo atirando no policial, de repente está numa mata, entendeu? Então tudo vai depender dele, de como ele foi treinado, para ele vai decidir qual deles vai utilizar. Então ele sabe que se ele tiver 2, 3 contra ele, obviamente ele vai optar pelo fuzil. O fuzil ele desova uma quantidade maior de projétil em menos tempo também, seria isso? Você tem mais eficácia na precisão de tiro, principalmente se for de média, um pouquinho para longa distância. Porque geralmente o combate, o enfrentamento na área urbana, você pega de 10 metros para baixo. Às vezes 7 metros, 91% dos confrontos são a menos de 10 metros. E nesse caso, o mais prático de se utilizar é a pistola. É a pistola. Perfeito. Obviamente, quer dizer, o fuzil ele vai passar para um lado que, quando ele vê que ele não vai ter apoio, que ele está, de repente, numa área rural, entendeu? Que ele precisa, de repente, da eficácia. Aí o operador, que a gente fala, ele vai decidir, ele tem que ser treinado para ele... Porque quando o policial vai utilizar o fuzil, ele tem um treinamento diferenciado. Ele se chama habilitado com fuzil. Ou seja, nem todo policial militar conhece a técnica do fuzil. Ou todos conhecem? Não. Alguns, né, uma grande maioria, eles são habilitados, né, certo, a cada tempo eles são habilitados, eles fazem habilitação para utilizar o fuzil. A partir do momento, não importa a graduação, não importa, ele faz essa habilitação, ele está apto para usar o fuzil. Agora, um policial, quando ele sai a campo para trabalhar, a gente sabe que tem as tropas mais de elite. Tem a rota em São Paulo, o BOPE no Rio. A vestimenta desse pessoal, que é dessa tropa de elite, ele vai, numa operação, ele vai levando a pistola e também o fuzil? É assim que funciona ou não? As tropas especiais, geralmente, eles andam com fuzil, né? Eles andam numa viatura, 4 fuzil dentro. Né? Então, eles vão... só que o interessante, né? A tropa, eu dou muito valor, chamo 01, a rádio patrulha. É o que chega primeiro, o RP. Com 2 homens, eles são grandes heróis, porque eles chegam primeiro na situação. É os que podem sofrer uma consequência maior. Eles que é o que estão no front, né? Que eles enfrentam ali de tudo. É o que chega primeiro, é o RP, né? A Rádio Patrulha. E quando a gente assiste nos filmes, é quando ele eventualmente vê que a barra é mais pesada, ele pede reforço. Geralmente pede apoio. Até o pessoal também atua, né? Em certas operações.
né? Porque já essas tropas já especializadas aí já fica mais aquartelado, mais treinado, entendeu? Então, eu falo, o policial que faz a radiopatrulha é o cirurgião, né, geral, que ele faz de tudo, briga com mulher, Precisar de um briga com o cara, especialista, ele vai ter que ele se vira, se virar nos 30. ele tem que ser juiz, ele tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, ele tem que fazer tudo, cara, que ele sai na rua, ali começa uma briga de um casal, pode ser trágico, às vezes a pessoa está armada com faca, parte para cima do policial, isso é muito comum. Então, o que está no 01, que se fala na rádio patrulha, esse é o combatente. Então, como todos, né? Esse bate-papo interessante com o nosso querido Fabião Junqueira, que é instrutor e especialista nessa parte de armamento e tiro, presta serviço para as forças de segurança. Apenas você dá uma olhadinha aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, você vê o QR Code, você pode fazer a interação conosco, né? Através do seu celular, você cria esse laço, essa relação conosco. Esse papo é interessante, né? Em termos do trabalho do policial. A gente percebe muitas vezes que, no caso dessas forças de elite, são poucos que conseguem chegar a essa tropa. Por exemplo, o cidadão se habilita a ser policial militar. Ele vira policial militar, depois é escolhido para fazer parte da rota ou do BOP. Como é que é o critério de escolha, Fábio? Olha, geralmente é o seguinte, é o policial que gosta realmente, que quer, porque ele vai ter que se dedicar muito, né, muito. Ele vai ter que treinar muito, estar fisicamente, né, muito bem treinado. Ele se inscreve, né, internamente dentro da polícia e eles passam por uma avaliação, né, são convocados. Às vezes ele desiste, ele prioriza a família, porque é complicado. O serviço não tem hora. O ritmo físico e psicológico deve ser intenso demais, né, Fábio? Eu falo, hoje aqui no Brasil, como hoje, o policial tem que ser extremamente equilibrado, porque é difícil, cara. Porque você vê, uma parte da sociedade é contra essas filmagens, né? A mídia. Então, é muita coisa contra eles, cara. Eles tomam bombardeio toda hora, mas ninguém vê o tanto que eles fazem. O tanto que o trabalho, quer dizer, se faz, beleza, deu certo, ótimo. Se deu errado, quer dizer, cai todo mundo de pau em cima. Só que tem uma coisa, a polícia está mudou muito. Hoje está muito bem treinada, muito bem preparada. Aquele negócio que falava, os bandidos estão muito mais armados. Não, hoje não está, não. Principalmente aqui em São Paulo? Ou em outras unidades da federação? Mudou muito. Porque o bandido, cara, eu falo, o bandido é um pé de chinelo, entendeu? Burro, não tem a mínima. Ele sai, não tem treinamento, eles amarram o fuzil, amarram numa corda, tal. E acontece que tudo fuzil, tudo arranhado, tudo. O policial hoje está treinado, cara. Ele está preparado, está bem equipado. Hoje você vê o fuzil, tem mira holográfica, entendeu? Tem equipamento. Então, o confronto, o policial vai levar vantagem. Hoje vai levar vantagem. Vamos dar um tempo nesses detalhamentos, porque é muito interessante a sua história na sua trajetória de prestação de serviço, inclusive em outros países. O lado mais interessante dessa sua trajetória se deu no Uruguai, país que tem fronteira com o Brasil. Gostaria que você contasse direitinho essa sua experiência. Foram 6 anos que você ficou por lá? 6 anos e 8 meses. 6 anos e 8 meses. 6 anos e 8 meses engajado na força. Como é que você chegou a ser convidado pelo governo uruguaio? E quem era o presidente na época? Tabaré Vázquez. Perfeito. Tabaré. Isso foi em que ano? Meu ingresso foi em 2006. Você estava aqui no Brasil, fazia essas suas atividades. Como é que você conheceu esse pessoal? Eu fui convidado para ir no Rio Grande do Sul. Teve uma instrução que foram praticamente uma semana. Foi um curso integrado de polícias. Teve a Brigada Militar, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a Polícia Federal, a PRF. Na época, a Polícia Uruguaia foi convidada a vir participar. Apenas um detalhe geográfico, o Rio Grande do Sul é extremo sul do país e faz fronteira com o Uruguai. Isso. E nessa época, vieram 3 oficiais da Polícia Uruguaia, vieram participar do curso.
Eu passei, ministrei uma instrução bacana, fiz uma pista, um negócio. Quando, no término, um deles veio me procurar e viu a possibilidade se eu pudesse ir um dia lá em Montevidéu. Capital do Uruguai. Isso. Aí eu falei para ele, falou, pode ser tal. Passou uns tempos, eu fui convidado por eles na época, por e-mail e tal, e houve um seminário internacional de arma de fogo. Isso já 2003, por aí, essa época. 2003, 2004. Fui convidado para participar desse seminário internacional. Eu participei. Estava o ministro, que era o Juan Faropa, que era o ministro ministro do Interior, e foi no Hotel Sheraton, lá em Montevidéu, foi com todas as autoridades do Uruguai. Eu participei desse seminário. Posteriormente, ele me pediu, houve um pedido para mim, se eu pudesse dar uma instrução, uma aula para a guarda do presidente do Uruguai, são policiais. Guarda pessoal dele. É isso, a guarda presidencial. O guarda presidencial, que são policiais que estão à disposição do presidente. Eu acabei ficando mais 4, 5 dias e fiz uma instrução. Posteriormente, me entraram em contato comigo e houve um convite para me ingressar. Regularizaram minha situação, né, do documento. Eu passei praticamente um ano aí estudando espanhol, me aperfeiçoando, e eu acabei aceitando. Fiz a formação. E, na época, falei, né, eu tive a nível lá, eu falei, olha, eu não posso, de repente, mudar, eu tenho família, eu tenho... E fizeram durante 6 anos e 8 meses. Eu ficava 30 dias lá, e depois 30 dias aqui. 30 dias lá e 30 dias aqui. Só que eu ia de carro. 6 anos e 8 meses. 6 anos e 8 meses. E você chegou a adquirir a cidadania, ou pelo menos uma autorização oficial para estar lá? Tenho todo o documento. Aí eu fiquei lá, mas meus filhos nasceram, né? Teve 2009, gêmeos. Eu praticamente não via meus filhos crescer nessa época, porque eu fiquei até 2013. Né? Então, essa correria. Natal, passei lá várias vezes. Então, foi assim, mas foi para a experiência, era uma coisa interessante. Um dia eu estava lá e eu falei assim, pô, eu estou aqui prestando continência à bandeira, uma bandeira aqui no qual eu não nasci, não nasci nesse país, no Uruguai, mas isso ele entrou dentro da minha vida. Hoje eu me considero um brasileiro e uruguaio. Eu falo que eu vou no Uruguai e estou dentro da minha casa. Então a amizade que eu fiz lá dentro... essa sua vestimenta, só dá uma virada aqui. Isso, bandeira do Uruguai. A bandeira do Uruguai. Eu carrego muito orgulho, cara. Porque eu enverguei uma farda durante 6 anos e 8 meses lá no Uruguai. Né? E há um reconhecimento internacional ao seu trabalho. Né? Não deixa de ser um orgulho muito grande no aspecto profissional também, né, Fábio? E o Uruguai foi assim, foi uma adaptação, porque a gente sai daqui, por mais que eu falo, a gente sai, você muda, você está em outra constituição, outra língua, outros costumes, outra alimentação diferente, entendeu? Coisas que eu fui me adaptando, o clima, pelo frio lá, entendeu? Tudo o ser humano vai se adaptando. E eu me adaptei muito bem, gosto muito do Uruguai, ali para mim é um lugar assim que eu ainda, sei lá, se um dia tiver a opção, eu moraria lá tranquilamente. Uma coisa que me chamou a atenção na visita ao seu escritório é que eu vi também condecorações vindas do Peru, da Bolívia e do Chile. Você chegou a fazer algum trabalho profissional nesse país? Fiz. Foi o seguinte, o Uruguai, a gente tinha eu trabalhava numa unidade que se chamava Grupos de Apoio, e um deles era a Academia de Polícia. Foi criado na época, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles viram a necessidade de se aperfeiçoar, eles têm muito equipamentos ali de primeira. Como o Uruguai não tem indústria bélica, né, então eles importam. Tudo importado. De onde eles compram? Vem da Alemanha, as HKs alemã, a Sig Sauer, mas muito as Glock austríaca, mas eles estavam bem à frente, né? Submetralhadoras com SD, com silencioso, então eles estão muito fuzis da HK, que são caríssimos, né? Que são difíceis. Aqui acho que no Brasil eu não tenho conhecimento que esteja com a força, e então eles se preocuparam em fazer o quê? Tem a Academia Nacional de Polícia,
de polícia, né? E fizeram a Escola de Armas e Tiro, EAT. Essa Escola de Armas e Tiro, o policial, ele se formava na academia, porém, ele ia para fazer a parte de tiro conosco. E lá eram 56 policiais, eram 56, mas assim, todos com, ali, vamos falar, mestrado, doutorado, que tivesse em armamento. Então, se cobrava muito do policial o conhecimento. Ele tinha que aprender a montar, desmontar uma arma de primeiro, segundo escalão. Então, existia essa cobrança enorme. A gente falava, porque a arma, a responsabilidade de você armar uma pessoa e colocar na rua, você tem três consequências. Ele pode matar um inocente, ele pode, ele mesmo, ser ferido ou morto, e, pior também, perder a liberdade. Então, o policial pode ser um erro que ele cometer. Então, a instrução de tiro é uma coisa assim, você não pode cometer erros, não há espaço para cometer erros, não há porcentagem que você pode ter de erro. A gente sabe que o nível de estresse que o profissional dessa área de segurança trabalha é muito elevado. A pessoa está sempre correndo risco, principalmente aqueles que estão pelas ruas. Como é que é o trabalho psicológico? A gente percebe quando o policial participa de uma operação que resulta em mortes, ele temporariamente é afastado para fazer uma recuperação psicológica. É assim que funciona, Fábio? Acho que depende da situação, né? Depende de cada caso, é um caso. Por exemplo, lá no Uruguai, o confronto era muito raro acontecer. Porém, o treinamento que o policial tem, por exemplo, você pega o policial, você treina ele no limite, você faz uma réplica de uma favela, cenográfica, onde ele vai atirar, você faz uma verbalização com ele atrás, a pessoa às vezes fica atrás como se fosse uma figura, um bandido conversando com ele, mandando soltar a arma, ele vai passando por certas situações, bomba, quer dizer, tudo isso vai levando ele no estresse. E a gente fala, o policial é o que ele treina, né? Então ele treinou, ele vai passar por mais alto, quer dizer, o último nível de estresse. Lá no Uruguai, por exemplo, a gente chegava a fazer uma pista que a gente dava tiro próximo, né, aonde o policial estava passando, nível de estresse no último. Por exemplo, no alvo, na pista, se colocava figuras humanas assim de alvo, às vezes uma criança, um refém, às vezes uma mulher, um cara com um buquê de flor. Então o policial entra, de repente, ele tem que pensar. Ele entrava, ele via, de repente atirava, o que é aquilo? É arma? Eu falei, não, é um buquê de flor. É uma arma, uma máquina fotográfica. Então, ele tem que discernir bem, né? Ele não pode chegar e simplesmente e talvez esse nível de estresse atrapalhe essa capacidade de discernimento dele, de reconhecer a cena que ele está enfrentando. Mas ele faz uma vez, duas, sabe? Ele começa a agir. Que a gente ensina, não atire sem identificar. Então, ele tem que discernir. Que eu falo, o bandido não tem nada a perder, ele vai atirar para qualquer lado, não importa. O policial não. O policial ele tem que identificar, fazer um tiro consciente. Ele não pode ser simplesmente... Ele tem responsabilidades, ele tem a lei, então ele tem sanções penais, disciplinares. Então o policial realmente, cara, a situação de um policial não é fácil. O policial tem que ser valorizado. Agora, Fábio, topografia onde o policial atua. A gente vê que o Rio de Janeiro, pela própria topografia dos morros, de uma certa forma, a expressão facilita mais a vida de um bandido no sentido dele agir. Tá? Essa dificuldade é efetiva quando você está num confronto em que há essa questão de topografia, de um isolamento que a própria altitude propicia ao bandido. É fato ou é apenas uma ideia assim, sem muita noção que eu tenho? Por exemplo, no meu caso. O atirador, quando está em cima, ele é mais privilegiado. Porque ele está em cima, ele está vendo o que está acontecendo, ele diminui a silhueta dele, o policial embaixo não. O policial não vê de onde está vindo o tiro. Então, obviamente, quem está em cima vai estar coberto, abrigado, enquanto o policial ele está subindo o morro. A geografia, tanto que o treinamento eu tive a oportunidade de ir no BOPE,
Eu vi o treinamento deles é totalmente diferente, que eles fazem incursão em favelas, mas eles treinando, olhando o atirador em cima. Então é totalmente diferente que o combate você na rua, realmente o treinamento é diferente. Conforme a geografia, como você tem a polícia na Caatinga, que eles treinam dentro da Caatinga, eles andam, rastejam, então cada um está no seu habitat, né? Lá no Uruguai eu me lembro que a gente fazia muito curso internacional, que eu falei, e fazia ao final, novembro, mais ou menos, tinha um curso internacional, duração de quase 30 dias, que vinham policiais do Chile, da Bolívia, do Peru, né? Vinham policiais do Brasil, né, que iam lá fazer, e às vezes a dificuldade até do brasileiro, às vezes lá no Uruguai era o frio, passar pelo frio, pelo clima, porque o Uruguai é um país que é um país frio, venta muito. O clima lá a sensação térmica o frio. Então, muitos aí, né, isso acontece. Cada um tá como você pegar um policial do Uruguai, jogar lá na Caatinga, lá o cara não vai conseguir, vai passar momentos difíceis. E cada um a gente está adequado, né, para o seu terreno. Agora, mudando um pouco de assunto, um tema que sempre inspira muito debate é essa questão do porte de arma. Qual é a sua opinião pessoal a respeito disso? A população tem o direito de ter a sua arma para se proteger? Qual é a sua visão? Olha, a minha opinião, eu sou totalmente armamentista. Porém, eu não defendo que isso aqui vira um bang-bang, não é isso, faroeste que sai com isso na mão. A partir do momento que você está treinado, capacitado, que você está preparado, a questão da arma não é questão, não é você simplesmente, você é o seu direito. A arma não vai tornar a pessoa mais violenta, mais feroz, mais nada. Simplesmente você usa uma arma para garantir a sua paz. Então você está em paz. Você não está apontando para ninguém. Obviamente é o seguinte, eu acho que deveria ser revisto tudo isso aí, porque o cidadão de bem não é fácil comprar uma arma. Não é. Ele passa por vários requisitos. Mas, porém, é o seu direito, cara. É um direito que, quando o desarmamentista luta pelo direito, ele não está lutando pelo direito, por uma causa. Ele não esquece que você está jogando seu direito fora. Eu não quero arma, não quer, de repente você vai mudar de ideia. Recentemente eu vi um vídeo aí que é revoltante, mataram um pai de família do lado da filha pequena, não sei se chegou a ver recentemente. Às vezes, se esse cidadão, se ele tivesse armado, ele teria uma chance. Mas não vai. Cada situação é uma situação. Mas você pode ter uma chance. Se você for treinado, estar treinado constantemente, capacitado, né? Porque ninguém vai pegar a pessoa de bem que tem aporte, não vai fazer besteira com a arma. Né? Alguns, obviamente, que isso aí é do ser humano. Alguns fazem. Dá carro na mão, o cara faz besteira, entrega a arma, qualquer coisa, entrega uma faca na mão e faz besteira. Tem gente que um palito de fósforo põe fogo em tudo, acaba. Então, isso não adianta, isso vem do ser humano. Mas isso aí é um direito, cara. Isso é uma questão de direito. Porque a partir do momento que o vagabundo entra na tua casa, ele vai fazer o que ele quiser, cara. Então é um direito. Eu não vou ter chance, mas eu quero ter o direito de ter a chance. Eu quero ter esse direito de tentar. E às vezes eu falei, isso sai positivamente. Como eu falei, ladrão é burro, incompetente, burro, ele faz, entendeu? Às vezes você tem chance. É interessante dessa questão do porte de arma. Eu assisti uma série da Netflix, não sei se você assistiu, Yellowstone, que é justamente no estado de Montana, que fica na divisa com o Canadá, em que essa questão do porte de arma é regulamentado. E o americano tem muito, dentro da própria Constituição, o aspecto que ele tem o direito de usar a arma para proteger a sua propriedade. Então, a gente percebe, na verdade, que é um tema muito polêmico, né? Existe um lado que pensa de um jeito, outro lado que pensa de forma contrária. Isso é um debate que merece uma discussão ainda. Não há consenso. Aliás, esse é um tema que divide muito, né, Fábio? E uma das coisas, eu vejo uma das campanhas do desarmamento, quando às vezes alguns
Governantes falam, não compre uma arma, porque a arma vai ser roubada e vai ser levada para o crime. Você já deve ter ouvido isso aí, né? É o mote das campanhas, sim. Já está mostrando que o governo tem competência para te proteger. Então, não compre uma arma que ela vai ser roubada. Então, você vai ser roubado. Então, já está te colocando como... E o Você duro que entendeu? nessa história tem o pessoal que combate a questão do feminicídio, diz que uma arma na mão de uma pessoa descontrolada vai provocar o aumento do feminicídio. Cara, Você vai ser com percebe uma que faca, tesoura, jogar um vaso na cabeça, cara, um murro, cara, o que tiver o cara fazer, isso aí, quer dizer, isso não é culpa da arma. Isso não é culpa da arma. A arma é um material ali que não vai... a culpa é da pessoa, cara. Agora, se tivesse o cara quando tá louco, ele vai com uma faca, ele vai com um facão, com um guarda. O que ele tiver na mão, ele vai dar, entendeu? A gente já vê isso aí. Isso, inclusive, a gente vê assim, também outra coisa. Todo desarmamentista que faz a campanha contra, eu sempre pergunto, eu falo assim, posso colocar um cartaz na porta da sua casa, aqui não temos armas, sou da paz? Não, não pode. Você não é desarmamentista? Por quê? Isso foi uma pesquisa que fizeram que 80% de vagabundo que estava preso, fizeram uma entrevista, eles deixaram de atuar, fazer qualquer assalto, entrar no quadro, por suspeitar que a provável vítima estava armada. Suspeitar. então essa suspeita vale também uma casa que tem câmera e a outra casa que não tem câmera de segurança, que talvez até crie esse tipo de análise do bandido. E eles não querem, eles querem um fácil. Então eles encontraram uma pessoa armada, eles vão ter dificuldade. Eles não querem, eles preferem pegar uma pessoa que estiver desarmada. Agora, essa questão dessa frase, não compre sua arma, que você vai ser roubado, isso já é uma amostra de incompetência. Né? Mas, então é difícil. É um tema que tem debate. Uma outra pergunta que também gera debate, a questão da câmera com o policial que trabalha. Você tem alguma posição pessoal sobre esse tema? É uma coisa que eu prefiro não opinar, porque vem de comando lá dentro da PM, sim. É uma coisa interna da corporação, e eu prefiro não entrar nesse mérito, porque é um problema interno, né, de alto comando. Mas pelo menos a informação que a maioria da tropa não gosta de ter uma câmera é fato ou não? Aqui, por exemplo, não se chega a comentar, isso é uma coisa mais assim reservada. Internamente. A questão dos CACs, que são um grupo de atiradores, colecionadores, o seu posicionamento com respeito à situação de momento? A situação está crítica, muito difícil. Né? Colocaram algumas portarias, alguns decretos que são impossíveis de... O que acontece? Vamos lá. O CAC sempre... Até esse CAC, quando se fala a palavra CAC, tirei meu CAC, a palavra CAC não existe. Isso é uma abreviação para falar colecionador, atirador e caçador. Não existe essa palavra documento com CAC. Existe o CR, Certificado de Registro de Atirador. Você tira, que é a sua certidão de nascimento. Porém, isso aí já existe há anos, décadas. Né? Então, isso aí já existe há muito tempo. Porém, quando houve o governo Bolsonaro, a propaganda, né, e o pessoal começou a descobrir uma coisa nova. Mas isso sempre existiu. E eu acho interessante o seguinte, o giro que estava aqui no Brasil, no segmento, que acontece? O que veio, os clubes de tiro que abriram, lojas de armamento que abriram, aí começou acessórios, a moda, né, da grife, começou o clube de tiro empregando restaurante dentro do clube, gente que trabalha dentro do clube, começou a movimentar o mercado de 2,5 milhões de pessoas no Brasil. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Hoje o movimento caiu 80%. 80%. Mas começou clubes de tiro fechando, gente empregada. Eu tenho um amigo em São Paulo, ele montou o clube dele, tem 2 prédios, assim, coisa enorme, empregando
dezenas de pessoas aí, e hoje praticamente está, entendeu? Perdeu um pouco a questão do movimento em si. Perdeu totalmente, totalmente. Assim, foi uma queda brusca de 80%. Não tem se vendido nada, nada, porque travou, houve existe dois sistemas de arma. Existe o Sigma, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é controlado pelo Exército, que controla os CACs, e tem o Sinarme, que é pela Polícia Federal, que é Ministério da Justiça, que ele dá somente a posse em residência. Só que houve um negócio de passar esse Sigma para a Polícia Federal. Agora, em 2026, julho de 2026, todos os registros estarão vencidos, mesmo que a data, né, posteriormente, mas em 2026 vão vencer tudo. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. O cenário, assim, está péssimo. Não há uma perspectiva de melhora, não há uma coisa... E isso movendo, por exemplo, você vai num clube de tiro, o cidadão que começa a praticar tiro... E outra coisa interessante, o nível de mulheres aumentou. Existem bastante mulheres? Aumentou, coisa de 80% aumentou a frequência de mulheres. Agora, Fábio, mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando nessa questão do próprio armamento. No caso aqui da nossa região, você tem feito um trabalho em algumas companhias. Explique no que consiste esse seu trabalho que envolve visitas periódicas às companhias ou mesmo unidades policiais dos municípios, ainda que pequenos aqui da nossa região. Eu achei interessante o relato que você fez para mim antes aqui dessa entrevista. Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Eu tenho feito trabalho aqui na polícia, a maior parte na polícia militar, né? Faço com a Polícia Civil também, habilitação, eu fiz uma habilitação recente aí dos policiais civis aqui da região. A habilitação, quando fala, é quando troca a arma, eles recebem um outro tipo de armamento, então eles têm que passar por uma instrução adequando ele conhecer essa arma. Então eu fiz isso aí com a Polícia Civil recentemente. E a Polícia Militar é o quê? Eles têm a preparação deles, eu faço um trabalho mais técnico, por exemplo, nos cursos aí de força tática, eu faço uma coisa mais técnica voltado aos calibres, às munições, à manutenção de primeiro escalão, uma manutenção preventiva no armamento, uma manutenção correta. Então, eu faço um trabalho mais apurado nessa parte mais técnica, tirando algumas dúvidas de calibre, até a aquisição, quando o policial vai fazer alguma aquisição de uma arma, vendo qual que seria a melhor adequada para o policial. Então, a arma é uma coisa assim, não é simplesmente um tipo, um modelo, você tem que ver qual que é adequada para você, qual que eu vou portar, qual que estaria melhor, qual que eu me atiro melhor. Então, você passa por e eu faço muito essa instrução de balística, ou mesmo uma coisa mais assim, vamos dizer, uma instrução mais fina, questão de balística, de munições, como que funciona, projéteis, então trabalho mais com esse tipo aí. Hoje a gente percebe que nos municípios brasileiros tem crescido muito o movimento da implantação da Guarda Civil Municipal. Aconteceu aqui em Orlândia, iniciado no governo do ex-prefeito Vado e finalizado e lançado definitivamente no governo do prefeito Sérgio Godin. A gente sabe, todo mundo sabe, que você tem prestado uma assessoria a esta Guarda Civil de Orlândia sem nenhuma remuneração? A história foi o seguinte, o doutor Sérgio, na época, me chamou, né, em 2020, nossa, passou 2022. 23, talvez. 23. Né? A Covid atrapalhou um pouco, talvez 23 que o bicho pegou de novo, no bom sentido. Ele me procurou, né, e me convidou para mim assumir a diretoria da Guarda. Eu agradeci ao doutor Sérgio, falei, olha, eu não posso, porque eu tenho um compromisso, eu vou deixar os outros compromissos, tem a Polícia Militar, que eu não vou conseguir, né? Mas eu tenho uma pessoa na minha confiança, um amigo, extremamente profissional, um cara muito assim, centrado, chato no bom sentido,
correto, honesto e doutrinador, assim, mas caxia. Eu trouxe ele, tinha recentemente aposentado, e ele falou, olha, eu venho, mas você fica comigo, no apoio. E começamos, eu falei, ó, só até começar. Só que esse começar está até hoje, né? E esse trabalho para você é gratificante. Como uma Porque pessoa que, é uma... embora não tenha nascido em Orlândia, viveu basicamente a sua vida inteira pelo fato da família ter propriedades rurais por aqui, né? Eu acho que é uma questão de cidadania, cara. Porque eu estou fazendo em benefício da cidade, cara. Meus filhos moram aqui na cidade. Minha família mora aqui na cidade. Os amigos estão aqui na cidade. Então, isso é uma coisa que a gente faz, cara. Não é fácil, cara. Não é fácil. E fizemos, olha, o comandante Aguiar, sabemos a luta que foi isso aí, né? A luta diária. O comandante Aguiar não mora aqui, né? Mora fora, por exemplo. Mas, assim, foi uma luta. Ele tem feito um trabalho belíssimo, cara. E a gente está aqui, se fala todo dia, praticamente. Estamos aqui. Foi a instrução para o pessoal, os novatos. Então, hoje ela está referência. Essa guarda não precisa de referência em qualquer lugar. Os equipamentos da guarda. Quer dizer, ela deu uma evolução em 1 ano e meio aí, que superou aí qualquer outra guarda municipal da região aqui, ou do estado, não sei o que seja. Partindo agora para o bloco final, a gente não poderia deixar de dizer e conhecer o lado Fabião Junqueira aventureiro. Rapaz, eu estou vendo depois, você estava documentando nas redes sociais uma viagem de caminhão na Amazônia. Como é que aconteceu isso? Eu fui. Quem te sugeriu? Onde é que estava o caminhão? Quando eu saí do Uruguai, em 2013, eu ia embora para cá, eu fiquei meio perdido, cara. Fala uma coisa assim. Eu estava lá, era estressante, o negócio não era fácil. Eu trabalhei, inclusive, em área de fronteira, já tive em fronte lá. Eu já tive vários, só que aquilo, sei lá, vicia. A polícia é uma coisa que vicia, né? Sei lá. E eu vim para cá, em 2013, eu fiquei perdido, meio sem chão. Falei, putz, minhas coisas, a vida já, que eu tinha de propriedade arrendado. Um dia eu entrei no banco e falei, você que tem um financiamento para caminhão? Eu falei, tem? Fui lá, você comprou o caminhão? Comprei um caminhão, comprei novo, um Scania. Aí saí, cheguei em casa, minha esposa falou, você bebeu? Eu nunca bebi, você está louco comprar caminhão? Eu falei, vou comprar caminhão. Comprei, sei lá, vou ver o que é, eu vou dar uma viagem, depois eu ponho motorista. Eu comecei a carregar e ir para o norte, mas eu comecei a ir para Manaus, o extremo lá, Roraima, aqueles lados, e punha caminhão em balsa, passei diversas situações, adversidades. Quanto tempo durou essa aventura? Teve várias, cara. Teve uma que eu fiquei praticamente mais de 30 dias. Uma vez que eu fui para Manaus, eu pus o caminhão em cima da balsa em Porto Velho, a balsa subiu numa banca de areia. É só para a gente entender, por via rodoviária vai até Belém. Belém, aí você não tem ou onde Belém escapar. ou Porto Velho. Ou Porto Velho, tem eu fui razão. para Porto Velho. Vai para o Rondônia, embarquei, por baixo, isso. como diz o Aí a balsa subiu numa banca de areia, nós ficamos 16 dias em cima da balsa. 16. Quer dizer, foi... Só que a polícia me ajudou muito, porque eu falei, tudo a gente começa a ver, nada vira uma adversidade na vida da gente. A gente chegou num ponto que eu falei, cara, isso não vai resolver nada, chiar, gritar aqui. Até tinha uns caminhoneiros lá que queriam brigar. Eu falei, cara, não vai adiantar? Não vai adiantar nada. Entendeu? Ainda eu falava assim. É melhor a gente fazer um churrasco, esperar a natureza e tudo vai passar. Existe uma frase que é o seguinte, quando o problema não tem solução, está resolvido. Não tem solução, está resolvido. Tem que esperar. Então, foi bastante. Fiz também com troller, rodei a América do Sul inteira com troller, pelo deserto Atacama, fiz a carretera austral, pan-americana, fui até o extremo da América do Sul, então sozinho. A gente pode dizer que o Fabião Junqueira gosta de adrenalina também, porque isso tudo, além da aventura, você passa por situações um pouco embaraçosas também, né? Passa. É o caso da balsa que você acabou de mencionar e também os próprios trajetos. Eu vi recentemente um piloto de trilha aqui de Jaboticabal que sofreu um acidente rodoviário e faleceu. Me parece que na Argentina, ou entre a Argentina e o Chile, eu não me recordo bem.
mas esse tipo de risco também. Afinal de contas, esse risco nós podemos ter em qualquer lugar onde a gente está, ou estiver, né, Fábio? E uma coisa interessante, quando eu rodei aí pela América do Sul, eu tive, através da polícia do Uruguai, eu tive no Peru, ministrando uma instrução na cidade de Cusco. Que é auto-barbaridade. Né? É complicado, você fica sem ar, tudo. E, inclusive, o pessoal que eu ministrei a instrução da DINANDRO, que é a Direção Nacional Antidroga, que é o pessoal que combate os laboratórios, os refinos de cocaína. Os caras são índios, assim, um cara farejador do mato. Eu tive... Aí eu falei, o que eu vou ensinar para vocês, cara? Vocês são... Eu tive lá, né, me aperfeiçoando algumas técnicas deles aí, que foi excelente, né? E na oportunidade, esteve no Uruguai policial do Peru, Bolívia também estiveram lá no Uruguai, Bolívia, Argentina, Chile. Então, todos esses países que eu viajei, eu tinha a carteira funcional da polícia do Uruguai. Então, eu apresentava às vezes na polícia, quantas vezes que eu cheguei, os caras me seguraram para almoçar. O respeito, né? Então, o que a gente chama no mundo empresarial network. Você tinha então, aquela rede de relação, conhecia muita gente, com certeza. Então o pessoal às vezes chegava, às vezes... E uma coisa até interessante, né? Eu fiz amigos nesses países, né? Todos que até hoje eu tenho contato, eles me convidam para ir lá, entendeu? Então ficou esses amigos aí. Isso é uma coisa muito interessante. Muito legal ter recebido você aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube. Esses seus depoimentos são muito ricos, porque afinal de contas você tem uma experiência num segmento em que você se especializou a partir de um sonho de jovem ainda que gostava disso, de uma pessoa que te recomendou e que você tem como referência. Isso foi muito importante para nós aqui e eu quero, de público, te agradecer demais pela sua participação. E fica à vontade para dar um recado final para todos aqueles que estão nos vendo e também ouvindo dentro do nosso canal do YouTube, olhando para essa câmera aqui, Fábio. Bom, é como eu falei, eu sou totalmente, não sou partidário político, nada. E eu só falo assim, para os cidadãos de Orlândia, para os políticos de Orlândia, né, não utilizem a Guarda Municipal como objeto, às vezes, para atacar, seja o governo da oposição atual, não interessa quem for. A Guarda Municipal, ela está para proteger o cidadão. A Guarda Municipal, ela é o bem da sociedade, é um patrimônio da cidade. O Guarda Municipal que ele entra, presta o concurso, ele vai entrar aqui, ele vai ficar 30 anos. Às vezes o policial pode ser que ele seja transferido, o policial militar às vezes está de passagem, mas o guarda municipal não, vai ficar 30 anos. Então eu acho que é o seguinte, as forças policiais merecem respeito. Orlândia, nós temos um privilégio. Orlândia, você não vê assim, qualquer desvio de conduta da polícia aqui. Entendeu? Uns falam mal, falam alguma coisa. O policial tem que às vezes agir, tem que agir. Às vezes a parte para a violência, ele vai ser conforme como eu falei, ele vai atuar conforme a situação. Ele também não pode tomar soro, então ele vai ter que atuar. Mas deixar bem isso, a Guarda Municipal, ela não pertence a político, a partido, a prefeito, ela pertence à cidade. Se tiver que atacar a Guarda Municipal, quer dizer, ataque de outra maneira, que eu falo, mas não use a Guarda Municipal como uma ferramenta política para ataque, porque a gente está assim, essa guarda nós estamos fazendo um esforço tremendo, todos os guardas, o esforço ali está sendo assim, surreal para a melhoria da cidade, isso vai dar resultados, quer dizer, hoje está integrado a Guarda Municipal com a Polícia Militar, eles estão até servindo até de apoio, então é um braço armado que a cidade tem mais. E não importa a cor da farda, se é cinza bandeirante, se é azul, seja o que for. A força de segurança é aliada ao cidadão. Tá? Muito bem. Está aí, portanto, meus amigos, a participação conosco em mais um episódio do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida do querido amigo Fabião Junqueira, que esteve conosco.